Então, galera, nessa semana, né, os PETs vão trazer para a gente sobre classificação das substâncias e também falando um pouquinho sobre mistura, tá? Então, a gente tem dois tipos de substâncias ou de aglomerados, vamos falar assim, né? A gente pode ter uma substância pura, que é um composto formado exclusivamente por moléculas quimicamente iguais. Quer dizer, então, se eu tiver, por exemplo, um recipiente contendo só água, água pura, H2O, então eu vou ter lá dentro só moléculas de água. Isso é uma substância pura. A água da torneira, a água da chuva, qualquer tipo de água que normalmente a gente tem no nosso dia a dia não pode ser classificado como uma substância pura, porque ali dentro, além da água, a gente tem sais minerais, flúor e outras substâncias, por exemplo, tá? Cloro, tá? Além disso, nesse caso, se você tem outras substâncias além de uma única, além de um único composto químico, você tem, na verdade, então, o que a gente chama de uma mistura, que é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras, e essas misturas podem ser homogêneas, que no caso é igual à água da torneira, você olhando para ela, você não consegue achar onde é que está as outras substâncias misturadas na água visualmente, ou você vai ter misturas heterogêneas, que é onde você consegue olhar divisões aí dentro da mistura, né? Normalmente, então, o que que acontece? Para fazer misturas heterogêneas, você está misturando aí substâncias que são insolúveis, quer dizer, que não se dissolvem completamente. Então, é o que eu escrevi aqui embaixo, ó. Mistura homogênea possui aspecto uniforme, quer dizer, uma única fase visível. Por exemplo, se eu fizer um suco Tang, eu vou olhar para a jarra e vou ver um aspecto uniforme. Mas eu sei que ali dentro tem água, tem o pozinho do suco, tem também açúcar, né? Mas mesmo assim é uma mistura homogênea. A mistura heterogênea, ela vai ter duas ou mais fases visíveis. Por exemplo, se eu misturar água e óleo, água, óleo e areia, por exemplo, eu vou conseguir ver divisões ali dentro dessa mistura. Essas divisões a gente chama de fases. Então, as fases são as divisões visíveis da mistura. E aí você pode ter um sistema monofásico, que aí seria uma fase só, então eu teria uma mistura homogênea. Mas também a gente pode ter sistema bifásico, trifásico e etc, tá? Agora, outro conceito importante também é o conceito de componentes. O que são aí os componentes da mistura? Os componentes, eles são substâncias que constituem a mistura. Então, se eu tiver, por exemplo, um copo com água, sal e gelo, eu vou ter duas fases, que eu consigo ver a água misturada com o sal e o gelo em cima, e eu vou ter dois componentes, que no caso a água e o gelo é um componente só, H2O, e o sal é outro componente também, tá? Agora nós vamos fazer um exercício, na verdade dois exercícios do PET, para poder ajudar vocês, e aí fica como tarefa para vocês fazer os outros três exercícios, ok? Então eu trouxe aqui a primeira atividade aí do PET, que é justamente sobre a ideia de fases e componentes de uma determinada mistura. Então ele fala assim para mim na atividade que a gente tem três sistemas, o sistema 1, 2 e 3, e seus componentes. O número de fases de cada um dos sistemas é respectivamente, então eu quero saber, né? O número de fases de cada um dos sistemas, né? Quantas fases? Lembrando, as fases são as partes visíveis, né, que eu consigo enxergar dentro da mistura. Se a gente olhar para esse primeiro sistema, ele é constituído de óleo, água e gelo. Eu consigo visualizar o óleo, o gelo e a água. Então, aqui nesse primeiro sistema, a gente vai conseguir enxergar, né, visualizar três fases. Três fases. A gente consegue ver três fases, três divisões. O segundo sistema é água gaseificada e gelo. A água gaseificada, ela tem aquelas bolinhas ali. Se a gente consegue visualizar as bolinhas, é uma fase do sistema, tá? Então eu estou vendo a parte líquida, a parte gasosa e a parte sólida, que é o gelo ali em cima. Então aqui nesse sistema também eu vou ter três fases, tá? E na última eu tenho água salgada, gelo, óleo e granito.
Então, água salgada, gelo, óleo e granito. A água salgada, ela tem um aspecto uniforme. Eu não sei onde é que está a água, onde é que está o sal. Então, aqui é uma fase só. Mas como eu vejo o óleo, o gelo e o granito também, então eu tenho uma, duas, três, quatro fases nessa mistura. Porém, a gente tem que tomar cuidado. Quatro fases, isso é a primeira impressão, né? Mas se eu olhar aqui para o granito, né? O granito é aquela pedra normalmente utilizada para produção de pias ou tanques, aqueles tanques mais antigos, né? O granito, ele tem um aspecto que não é uniforme. Eu consigo ver algumas divisões lá dentro dele. O granito, se você puder olhar aí na sua casa, ou se você lembrar de ter visto em algum lugar, a gente tem três tipos de cores dentro do granito. A gente tem uma corzinha cristalina, a gente tem uma corzinha amarela e algumas pedrinhas pretas. Isso quer dizer o seguinte, que olhando para o granito, na verdade, eu tenho três fases só aqui no granito. Então, isso é uma pegadinha da questão. Então, vamos recontar aqui, ó. Eu tenho três fases no granito, uma fase aqui 4, uma aqui 5 e o óleo 6 fases. Então, na verdade, a resposta aqui para esse último sistema não são 3 fases, ou 4 fases, melhor dizendo. Na verdade, são 3 aqui, 4, 5, 6 fases, porque o granito, e aí toma cuidado só com o granito, né? Normalmente é essa pegadinha que os caras sempre colocam. O granito, ele apresenta mais de uma fase. Ele não é uma pedra, vamos falar assim, com aspecto uniforme, ok? Então, a resposta ficaria 3, 3 e 6. 3, 3, 6, letra A. Então, eu trouxe o segundo exercício aqui para a gente fazer. Já dei uma adiantada aqui em algumas anotações e vou fazer agora a explicação para vocês, tá? O exercício fala para a gente considerar os sistemas. A gente tem três sistemas aqui, nitrogênio e oxigênio, etanol hidratado, água e mercúrio. Eu escrevi aqui a fórmula dos compostos constituintes de cada um desses sistemas, tá? Nitrogênio e oxigênio, eu tenho N2 e O2, tá? É a fórmula dos dois, tá? Cada vez que você vê que uma letra maiúscula é um elemento químico. Então, aqui você tem um elemento químico, né? Formando uma ligação com outro elemento químico, nitrogênio, dois nitrogênios e dois oxigênios, tá? O segundo composto, o segundo sistema é etanol hidratado. O que quer dizer uma coisa ser hidratada? Hidratado quer dizer que tem água no meio. Então eu coloquei aqui a fórmula do etanol e a fórmula da água, etanol hidratado. Percebe a fórmula do etanol? Você tem mais de um tipo de elemento químico. Nesse caso, então, você tem uma substância que a gente chama de substância composta, tá? Quando você vê mais de uma letra maiúscula na fórmula da substância, é porque mais de um elemento químico, então é uma substância composta. Percebe ali nos outros que é só uma letra maiúscula, então são substâncias simples. Tanto o etanol quanto a água são substâncias compostas. E o terceiro é água e mercúrio. Aqui é a fórmula da água. E o mercúrio é um metal, se você olhar na tabela periódica, o símbolo vai ser Hg. Apesar de eu colocar duas letras aqui, percebe que é só uma letra maiúscula. Isso quer dizer, eu tenho um único elemento químico aqui. Então, essa substância é uma substância simples. Agora, analisando a natureza dessas misturas, a gente vai ver o seguinte, ó. N2 e O2 é uma mistura de gases que a gente tem no ar. No ar, a gente não vê divisão dos componentes, né? É tudo uniforme. Então, a mistura é homogênea. Já no etanol hidratado, que é o álcool que você compra no posto de gasolina ou no supermercado, ele tem uma certa porcentagem de água, mas a gente não consegue diferenciar visualmente onde é que está a água e onde é que está o etanol. Então essa é uma mistura homogênea. Já a água e o mercúrio, como o mercúrio é um metal, esse metal é aquele metal que vai dentro dos termômetros antigos, tá? O metal não mistura com a água. Então aí eu tenho uma mistura heterogênea. Toda vez que eu tiver substâncias insolúveis, quer dizer que não se misturam, a gente vai ter misturas heterogêneas, tá certo? Aí com base nessas anotações a gente consegue responder aqui o exercício. Olha só. Os três sistemas são homogêneos? Não, é falso. O último é heterogêneo. O sistema 1 é homogêneo formado por substâncias simples. Homogêneo e formado por substâncias simples. Ok. O sistema 2 é homogêneo formado por substâncias simples e compostas. Não, no 2 a gente tem só substância composta.
O sistema 3 é heterogêneo, formado por substância composta. É heterogêneo, mas tem uma substância composta e uma simples. O sistema 3 é uma solução formada por água e mercúrio. Percebe a palavra solução? Ela lembra alguma coisa homogênea, tá? Toda vez que falar solução, ela tem que ter um aspecto uniforme, então tem que ser homogêneo. E como a gente viu, o sistema 3 é heterogêneo. Então a resposta é a letra B de bola. Espero que vocês tenham entendido. Façam os outros exercícios do PET, tá? Os outros 3 exercícios. Em caso de dúvida, mandem mensagem para mim no grupo que eu criei para a gente tirar dúvida. E a partir do momento que você tiver terminado as atividades, tire as fotos do seu caderno e envie conforme as orientações que eu já passei para vocês, tá certo? Valeu, galera. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.